Fala pessoal, o professor Marques Cruz aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um dispositivozinho que é muito interessante, que tem várias aplicações na área da eletrônica, que é o LDR, certo? Eu acredito que não está dando para ver muito bem aqui. Enfim, ele é bem pequenininho, mas eu vou deixar aqui na tela e vocês já podem ver aqui na imagem que eu estou deixando do lado, certo? Então nós vamos falar sobre o LDR. O que é o LDR? Ele é um tipo de resistência elétrica. Só que esse resistor, ele tem uma característica que é um pouquinho diferenciada. Os resistores que nós já havíamos visto anteriormente, eles possuem características de resistência elétrica, de corrente, potência, que atendem à primeira e segunda lei de Ohm perfeitamente, assim como esse aqui também vai atender. Então qual é o diferencial desse resistor aqui em relação aos demais? É que esse resistor aqui, que é chamado LDR, ele é um resistor dependente da luz. Esse termo LDR vem do inglês, que é, como eu estou deixando aqui na tela, o Light Dependent Resistor, ou seja, o resistor dependente da luz. Então, como é que funciona esse tipo de resistor? Primeiramente, nós vamos ver aqui um pouco como é o resistor de fato, como vocês estão vendo aí na imagem. A simbologia dele é essa simbologia que nós estamos vendo aí. O símbolo de um resistor pode ser também aquele símbolo convencional, né? Com esses dois tracinhos entrando no resistor, que significa que ele é sensível à luz, ou seja, ele muda a sua resistência de acordo com a intensidade da luz que incide sobre ele. E para falar sobre as características dele, eu já deixo essa dica aqui para vocês. Sempre que vocês quiserem saber as características de qualquer que seja o dispositivo elétrico ou eletrônico, procure pelo datasheet, certo? Que é a folha de dados de informações técnicas sobre aquele dispositivo qual você está procurando. Nesse caso aqui, eu procurei o modelo, que é esse modelo que eu tenho aqui em mãos, certo? Que é o GL5528. E se vocês observarem, o datasheet ele é todo em inglês. Então já deixo aí a dica bem importante para vocês. Estudem inglês para poder entender esse tipo de coisa, para você ter autonomia de buscar na fonte a informação. Então, eu vou mostrando para vocês aqui, eu deixei de inglês de propósito para a gente poder ir traduzindo e aprendendo aí também um pouco sobre esses termos, essas terminologias que nós temos na área da eletrotécnica e na engenharia como um todo, certo? Então, a gente tem aí o CDS, como está escrito, ó, CDS, Photoconductive Cells, ou seja, são células fotocondutoras de sulfeto de cádmio, como eu já havia colocado aqui, sulfeto de cádmio. Então esse é o material, certo, que vai compor a maioria dos fotoresistores, ou, né, como nós vamos ver aí que na verdade há vários termos, mas vamos chamar de LDR. Então o sulfeto de cádmio é o principal material que vai ser utilizado para a confecção desse tipo de resistor. Então ele vai possuir uma trilhazinha, certo? Essa trilha aí no formato meio que parecido com aquele a simbologia de um resistor, né? Formando trilhas nesse formatozinho. E ele vai ter aí o encapsulamento em epóxi. Ele vai ter uma resposta muito rápida, ou seja, assim que eu acender a luz, já quase que prontamente ele já vai trazer a nossa resposta. Ele tem um tamanho bem reduzido, como vocês podem ver, e mal dá para ver, né? Se você comparar aqui com o tamanho do meu rosto, ele é muito pequenininho aqui, certo? Ele tem uma alta sensibilidade, ele tem uma ótima performance ajustável, ele tem boas características de resposta ao espectro da luz. Então vamos ver aqui quais são as principais características dele. Quando você pega um datasheet de um resistor dependente da luz, como esse, um LDR, a primeira coisa que vai ser trazida para você é qual é a resistência dele dentro da faixa de 10 lux. O que é esse lux? É uma quantidade de luminosidade, certo? Então, para a temperatura de 25 graus, porque a temperatura também é importante, se você está na temperatura de 25 graus, esse resistorzinho aqui tem que ter uma resistência entre 8 e 20 kΩ. Se ele estiver na penumbra, totalmente escuro, a 0 lux, a resistência dele vai ser a 1 megaohm, certo? Então a máxima resistência que ele alcança é quando ele tem a mínima quantidade de luz. Então, obviamente, quando ele tiver a máxima quantidade de luz, ele vai ter o quê? A mínima resistência. Então percebam que isso aí vai ser muito importante para a gente ver quais aplicações esse camaradazinho aqui pode ter, certo? Então, ó, ele vai ter aí um valor de gama entre 10 e 100 lux, que vai variar, vai ser um valor de 0,7. Esse valor está relacionado com a forma
é uma relação entre entrada e saída da luz, certo? Não é muito o nosso foco aqui. Ele vai ter uma dissipação de energia, né? De calor, de energia, na verdade, a 25 graus de aproximadamente 100 miliwatts, ou seja, o consumo dele é mínimo, né? Um consumo de um dispositivo eletrônico. Então, a máxima tensão dele, que a gente tem aí aos 25 graus, porque se eu mudar a temperatura, muda tudo, é 150 volts. Outra coisa, certo? Também é muito importante. O pico da resposta espectral, certo? Como ele está aí, ó, Spectral Response Peak. Ou seja, o pico da resposta espectral, ou seja, a faixa na qual ele trabalha melhor é 540 nanômetros. Outros modelos vão variar, certo? Então, cada luz que você está recebendo, ela vai ter um espectro, certo? Então, são as frequências, as múltiplas frequências que há dentro daquela luz que está sendo incidida sobre ele, e dependendo da origem dessa luz, a gente vai ter uma resposta diferenciada aqui. A temperatura ambiente, que ele pode trabalhar de menos 30 até mais 70 graus. Então, não é muito adequado você utilizar ele em ultra baixas temperaturas, nem em temperaturas altíssimas, como, por exemplo, dentro de um forno. Mas, assim, para situações do ambiente normal, assim, no Brasil a gente não vai ter menos 30 graus, né? Então você poderia até trabalhar com ele dentro de uma geladeira também. Mas, assim, para situações normais ele atende perfeitamente aqui dentro das nossas condições, certo? Então, quais são as condições e medidas, né, para a gente poder observar essas características elétricas dele, certo? Então ele vai ter aí uma medida aos 10 lux, né? Ou seja, com essa quantidade de luz chegando aí sobre ele, essa luz padrão. Ele vai receber uma temperatura de cor de 2854 Kelvin, certo? Então essa temperatura de cor está relacionada com essa cor que vocês estão vendo aqui, ó. Perceba que eu não estou mudando a intensidade da luz, mas a luz está ficando mais amarelada e mais branca, certo? Então isso aqui está relacionado com a temperatura de cor. Eu já falei um pouquinho sobre, como ele chama, né, o Dark Resistance, ou seja, é a resistência na penumbra, quando não tem nada, né, que a gente já viu, que é uma característica bem importante dele. Como se calcula a questão da característica do gama dele, que a gente já sabe que para esse resistor aqui especificamente é 0,7. Outra coisa é a potência máxima que ele suporta, que a gente já viu também, né? Que no caso é 100 miliwatts. E a tensão máxima, que para ele, a máxima que ele suporta é 150 volts. E aí, gente, ele vai ter uma curva, certo? Que é da fotorresistência, ou seja, da resistência dependente da luz versus a iluminância, ou seja, quanto vai variar a resistência dele em função da luz. E aí nós temos um gráfico logarítmico, ou seja, o eixo dele não segue uma escala linear, o eixo dele segue uma escala logarítmica. Então, se você observar, nós temos variando de 1 a 100 e no meio é 10. No meio, a gente não tem aí 50, certo? Porque se você observar, quanto é o log de 100? É 2. Quanto é o log de 10? É 1. Então, se a gente tiver uma escala logarítmica, o 10 vai ser uma escala logarítmica variando de 1 até 100, a gente vai ter que o meio dela é 10 e não 50, porque a escala justamente é logarítmica. Então, como a resposta dele é logarítmica, o eixo está logarítmico, então nós vamos ter aí duas retas, certo? Essa reta vai dizer o mínimo e o máximo aí que ele vai trabalhar, certo? Porque ele tem uma resposta à frequência, né? Ele não vai aceitar todas as frequências, todo o espectro de luz, como eu já havia falado. Então, a gente vai ter aí que, por exemplo, se eu tiver 10 lux, até 100 lux, a gente vai ter aproximadamente aí 1 kΩ, certo? Então, para 100 lux, nós teríamos aproximadamente 1 kΩ. E se eu tivesse 1 kΩ, eu teria aproximadamente aí, talvez 20, 30, quase 35 kΩ. Essa escala é uma escala logarítmica, está sendo mostrada aí, você pode observar mais detalhadamente aí, dando um pause no vídeo, dando um print, para você poder observar. E agora nós vamos ver como é que se dá a resposta espectral, certo? Baseado em quê? Baseado na sensibilidade do LDR, certo? Em porcentagem, que é o nosso eixo Y. No nosso eixo X, nós vamos ter aí o comprimento de onda em nanômetros. Mas antes de observar o gráfico, nós vamos observar um pequeno comentário que eu coloquei aqui do lado. Ó. O intervalo do espectro eletromagnético que pode ser visto pelo olho humano, certo? Então nós vamos observar aqui que tem uma característica bem bacana do LDR, certo? Que a faixa que ele vai atuar é muito parecida com a faixa da nossa visibilidade espectral, certo? Ou seja, do nosso espectro visível, o espectro visível aos olhos humanos, certo? Então, isso é muito bom porque a gente pode trabalhar com ele para situações que são palpáveis a nós, certo? Então, o comprimento de onda
que nós conseguimos enxergar, ele vai variar pela faixa aí dos 400 nanômetros aos 700 nanômetros. Abaixo dos 400 a gente vai ter o ultravioleta, e acima dos 700, 750 mais ou menos nós vamos ter aí o infravermelho. Então a gente não enxerga nem o ultravioleta, nem o infravermelho. Mas, certo, o que é que nós podemos ver no gráfico? Dependendo da constituição do material do nosso LDR, se ele for de sulfeto de cádmio, que é essa primeira curva, esse pico aí por volta dos 500 e alguma coisa, a gente vai ver que a resposta dele está mais à esquerda, então ele vai responder a comprimentos de onda mais baixos. No caso aí do central, a gente vai ter o cádmio com enxofre e o selênio, e no outro só o cádmio com o selênio, certo? Então a gente vai ter essas três curvas, cada uma vai atuar numa determinada faixa, então dependendo da situação, dependendo do espectro de luz que você vai trabalhar, você vai escolher uma dessas três possibilidades, certo? Mas no caso da gente aqui, a gente está trabalhando com a primeira curva, e nessa primeira curva nós vamos ter aproximadamente dos 400 aos 700, que é exatamente o que a gente acabou de ver, né? Que ele vai ter uma resposta. Agora, onde é que vai ser a melhor sensibilidade dele? Exatamente no pico dessa curva. E o pico dessa curva está em aproximadamente 550, que vai estar ali dentro mais ou menos do azul para o verde, certo? Então, esse LDR aqui, ele vai ter uma melhor resposta aproximadamente no verde. Se vocês observarem, essa faixa que a gente enxerga melhor é o RGB, né? Que é o Red, Green, Blue. O Blue, que é o azul, está mais próximo ali do 400. O verde, né? Que ele é mais central ali, perto dos seus 550, que é justamente ali esse pico da nossa curva. E o nosso vermelho, ele já está mais próximo lá dos 700, então já vai ter uma resposta um pouco menor. Ou seja, a sensibilidade dele já vai ser um pouco menor. Onde será que eu posso aplicar esse camaradazinho aqui em situações práticas, certo? Isso aqui, essas aplicações eu peguei lá no site, um site aí que eu já vou deixar aqui também o link na descrição para vocês poderem ver, que é um site bem bacana, recomendo a vocês, que é o site Atos Electronics, certo? Então, se vocês quiserem ver a questão de como fazer um projetinho e tal, deixo aí a recomendação para vocês, Atos Electronics, link na descrição. Agradeço a eles aí também pela contribuição aqui nesse vídeo, certo? Então, essas opções aqui eu peguei lá do conteúdo deles, do site deles. Então, aplicação número 1. Se você parar para pensar como é que se dá, como é que se acende e se apagam as luzes dos postes. Será que tem uma pessoa que todos os dias vai lá, acende, apaga as luzes? Não, né? Obviamente que não. Então, existe uma fotocélula, né, como ela é conhecida, e dentro dessa fotocélula tem o LDR. E é ele que vai fazer essa leitura da luz para poder acender e apagá-la, certo? Então, acender lâmpadas automaticamente quando o lugar fica escuro, certo? Funcionando como uma fotocélula. Então, esse camaradazinho aqui, ele vai ter essa possibilidade, ele vai ter essa característica de poder controlar circuitos elétricos para acender ou apagar lâmpadas, certo? Então, você pode também, por exemplo, criar uma coisa que é muito bacana com Arduino, que é um robô seguidor de linha. No caso do robô seguidor de linha, geralmente é feita uma linha preta e ele vai possuir LEDs bem fortes ao redor e no meio a gente vai ter um LDR. Então ele vai ficar mandando essas luzes, vai ficar fazendo essa varredura para poder observar onde é que vai ter uma variação da luz. Então ele percebe uma variação para a esquerda, variação para a direita, então ele consegue endireitar o carro e fazer com que esse robozinho, esse carrinho, possa seguir aquela linha com essa diferença de cor. Tanto é que se você pegar uma linha com a faixa do espectro muito fora do que a gente acabou de ver, você não vai conseguir. Por isso que geralmente o pessoal coloca essa faixa preta para poder haver uma variação bem grande, certo? Da variação de cor. Então, essa linha vai variar entre escura e clara. O LDR vai ser capaz de distinguir a luz, certo? Mudando aí a intensidade dele, pela luz que é refletida do chão para o LDR, sendo iluminado pelos LEDs. E aí você vai conseguir fazer o controle dele. Outra coisa, monitoramento, certo? De iluminação de ambientes. Você pode fazer isso aí para plantações, normas técnicas e milhares de outros motivos, certo? Então você vai poder aí fazer esse monitoramento baseado em iluminação. Então também existem outros dispositivos que vocês podem ver aí que vão seguir isso. Uma experiência pessoal minha foi na minha época que eu fiz na época de faculdade, a primeira, eu fiz ciência e tecnologia e o meu TCC foi sobre a construção de um dispositivozinho que fazia o quê? Ele media o grau de transparência da água, né, para a gente observar se a água estava muito escura ou muito clara. E ele conseguia fazer isso através de quê? Como é que eu construí esse meu dispositivo? Através de um LDR, mandava uma luz para o LDR
e baseado no quanto de luz que chegava nele, a gente determinava valores e dizia qual era o grau de transparência da água. Outra coisa, como é que, por exemplo, a gente poderia medir o quanto o fumê de um carro ele é claro ou é escuro, né? Uma forma bem interessante seria através desse dispositivo. Porque você poderia mandar uma luz, né? Isso aí é padronizado, então o pessoal da PRF, dessas polícias estaduais federais, usa um equipamentozinho e dentro desse equipamento existe um LDR para poder fazer a medição da intensidade da luz, ou seja, incidem uma luz através do vidro, o que passa ele vai detectar. Então ele tem a medição dela da luz sem o vidro e com o vidro, e aí você vai determinar uma porcentagem e ver se aquele fumê, né, se aquela película está dentro ou não das normas especificadas estabelecidas, certo? Então, pessoal, como é que eu posso fazer aí a montagem desse circuito? Esse circuito também vem aí do site Atos Electronics, certo? Então aí tem um exemplo com Arduino Uno, um resistorzinho com a ligação aí com o LDR. Então é um resistor normal, certo? E um LDR estão conectados e aí você pode fazer um circuitozinho utilizando o Arduino para determinar, por exemplo, quando ele fizer a leitura da resistência ou de um valor de corrente ou do valor de tensão, você pode determinar faixas para ele acender ou apagar a luz de um ambiente. Então a gente poderia determinar qual é a luz que nós temos aqui durante o dia e a luz durante a noite, e depois eu farei o que? Quando ele atingir determinado valor, acenda a luz. Então eu teria, o ambiente está muito claro, o que é que vai acontecer? Eu vou apagar a minha luz. O ambiente está muito escuro e aí eu vou fazer o quê? Eu vou acender a minha luz, então o meu LDR pode trabalhar com isso. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos ver como é que se comporta a resistência dele de acordo com a variação da luz, beleza? Vamos para cá. Pronto, pessoal, então o que é que eu fiz para a gente poder fazer aqui uma prática, experimentação mesmo aqui de como é que a gente vai fazer a medição. Eu ia fazer a medição colocando aqui o preto no COM e o vermelho no V de V/Ohm. Porém, ficava muito ruim de eu ficar manuseando porque eu estou gravando aqui sozinho. Então o que é que eu fiz? Eu dobrei as pontinhas dele, do LDR, e coloquei diretamente aqui, certo? Não é o mais adequado. O adequado é você fazer medição no protoboard, certo? Pegar aqui um protoboardzinho, coloca e faz a medição. Como eu estou fazendo aqui no vídeo, eu fiz dessa forma. Então eu coloquei aqui, coloquei na escala de resistência ohm, e na escala de 200K. Certo? Então, de acordo com o que eu estou mexendo aqui, a intensidade da luz está variando, que a minha fonte está vindo desse lado de cá, certo? Então, vou deixar ele fixo e vou variar a luz, certo? Aqui ele poderia até ter ficado na escala de 20K, que é o que eu vou fazer agora de início. Então, ele está dando aí, na escala de 2K, porque ele está com muita luz. Conforme eu vou diminuindo a luz, vou diminuindo aqui a luz, vou diminuindo a luz. E a resistência, essa escala já não dá mais. Eu vou passar para a escala de 20K. Vamos ver aqui, diminuindo a luz. Conforme eu vou diminuindo, o que é que vai acontecendo? A resistência vai aumentando, Vou diminuindo, 4.5. Isso é o que? Na escala de 20 kΩ. Então vou diminuindo, chegou aí 8 kΩ, diminui quase tudo aqui. 16, 18, 19, 20 kΩ. E agora eu vou voltar aqui a luz normal, certo? E vou só cobrir com a mão para vocês entenderem aqui, Quando a luz está alta, o que é que acontece? A resistência diminui. Quando a luz está baixa, ele não está nem conseguindo ler. Vou botar aqui com escala menor. Quando a luz está baixa, a resistência dá muito alta, né? Então aqui, cobri, tá dando 94K, 100K, 115K. Quando eu descubro a mão, a luz voltou, a resistência começa a cair. E se eu aumento a luz, olha aí, a resistência começa a diminuir. Baixo a luz, resistência aumenta. Então é basicamente isso. Eu vou só fazer agora aqui uma pequena demonstraçãozinha modificando a temperatura de cor, certo? Então, ele está aí em 110 aproximadamente, e aí eu vou colocar uma luz mais amarelada. Vamos ver se ele vai variar muito. 125, tá oscilando muito, mal dá para observar. E se eu deixar uma luz mais branca? Ele aumentou um pouquinho, né? Não é muito assim notável a variação, mas dá para perceber um pouquinho, né?
Então, é basicamente isso aqui que a gente tem de experimento. Bem, pessoal, então se você gostou dessa aula, se você achou ela relevante para você, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, que você deixasse o seu like e clicasse no sininho para ficar antenado em primeira mão sobre tudo que eu lançar logo aqui no canal, certo? Então, quando eu lançar a próxima aula, então você vai ser o primeiro a comentar, vai receber tudo em primeira mão, vai ser o número 1 aqui do canal. Então, eu queria pedir para você comentar aqui embaixo se você já viu ou se você conhece alguma outra aplicação do LDR. Se você já conhecia esse dispositivo, pode falar aqui, eu já conhecia, ou então ainda não conhecia, achei bacana a aula. E, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu!